destaque final do professor Marco Antônio Villa. Bem, finalmente o julgamento mais importante, mais longo da história do Tribunal Superior Eleitoral está terminando. É pífio, uma ópera bufa, mas estamos no Brasil, fazer o quê? A sociedade civil é muito melhor do que toda essa estrutura aí. A sociedade civil é muito melhor que a Praça dos Três Poderes. A Praça dos Três Poderes é o símbolo da corrupção, é o símbolo da antirrepública, que nunca foi proclamado. Volto sempre digo que o Deodoro da Fonseca, naquela manhã, daquela sexta-feira, no dia 15 de novembro, ele só anunciou, nunca proclamou que em qualquer país sério não teria sequer esse julgamento. Isso aqui é uma farsa, é uma ópera bufa. E já eu prestei um pouco de atenção nesses dias no relator Herman Benjamin, mas fui conhecendo todas as informações, aí certo, foi tão longo que eu ficava observando outras coisas ali. Já que sabia o resultado, porque a gente já sabe o resultado do julgamento antes do julgamento. Isso é o Brasil. Parabéns à Justiça Eleitoral. Parabéns, hein? A gente já sabe o resultado antes. E eu fiquei observando o crucifixo que está lá. Não pode ter o crucifixo. Então já tem uma inconstitucionalidade naquele espaço. Não pode ter crucifixo porque o Estado brasileiro é laico, não é uma religião. Isso tem na Constituição de 1824, mas a notícia eu creio que não chegou a vários edifícios públicos, como por exemplo o Supremo Tribunal Federal, que é um absurdo, hein? Absolutamente inconstitucional, tem um crucifixo. E agora, no TSE eu observei. Eu ficava me distraindo, porque eu já sabia o resultado, não tinha nenhum problema. Aí fiquei observando a decoração pavorosa de um mau gosto, como dizia antigamente nos anos 60, cafona. Horrível aquilo lá, um lixo e um prédio modernoso do Niemeyer que custou na época 135 milhões de reais. Aquele prédio modernoso enorme, pra nada. E essa decoração interna cafonera, que é uma contradição até com a arquitetura do Niemeyer e tal. Outra coisa, a falsa cortesia, a hipocrisia dos ministros, eles são hipócritas. Quando Gilmar Mendes se dirigiu ao relator Benjamin, disse assim: há um encantamento meu com seu voto, estou encantado. Era tudo mentira. Tudo mentira, eles são hipócritas. Hipócritas. Era uma farsa entre eles, trocando elogios. Eu adoro o senhor. Pô, nós viajamos até no monomotor. Ontem eu soube que eles viajaram no monomotor. Que lindo. Em Águas de São Pedro. Se é um país sério, isso não tem. Essa hipocrisia não existe. Que me interessa que eles viajaram juntos, Gilmar e Herman, para Águas de São Pedro. E passearam no monomotor. Cara, desculpe dizer cara, mas se eu tô falando uma linguagem popular, isso é um absurdo. Isso não existe, isso aqui é a República do Trujillo, nós estamos na República Dominicana. Leio, entre outros, o grande romance do maior escritor vivo da América, que é o Mário Vargas Llosa. Leia A Festa do Bode, para ver o que era a República. Nós estamos igual ao Trujillo, isso aqui é o fim do mundo. Aí eu ficava olhando, olhava a decoração e tal. Aí tem 2 ministros, né, eu tô concluindo, mas dava uma raiva de ver aquilo. 2 ministros que foram recém-nomeados, o senhor Adimar com A, Gonzaga, e o senhor Tarcísio Vieira de Carvalho. Foram um nomeado em março, outro em abril pelo Temer. Eles não se sentiram impedidos de votar. Eles não se sentiram impedidos de votar. E teriam de se... Olha, eu vou dar um exemplo de 1994, julgamento no STF. Marco Aurélio Melo, Francisco Rezec se sentiram impedidos de votar sob Collor, 94. Por ter sido, era primo e ter sido designado pelo Collor, e o outro, Francisco Rezec, por ter sido ministro das Relações Exteriores e renomeado por STF, no caso na história, pelo Collor tal. Se sentiram impedidos. Esses 2, a história não os absolverá. Adimar Gonzaga, Tarcísio Vieira de Carvalho, vão votar em defesa do presidente, não se sentiram impedidos. E por fim, não sei se por fim, a sustentação oral, no começo, é uma farsa a sustentação oral. Foram 1 hora de farsa. Por que farsa? Porque os ministros já tinham os votos. Então não adianta nada a sustentação oral. Nada. Alguns chegaram a dividir, 15 cada sustentação em 15 minutos. Alguns dividiram 7,5. E não adiantou nada dividir também, porque ficou pior a sustentação dividindo. E a melhor sustentação, inclusive, foi do advogado de Dilma Rousseff. Aquilo não interferia em nada. Zero. Porque já tem o voto pronto.
Isso não é novo, no STF, na Ação Penal 470, processo do mensalão, lá era 1 hora, né? Já estava tudo pronto. E o Ricardo Lewandowski, inclusive, respondeu de improviso com um texto escrito de 80 páginas aquela vez. Dia 2 de agosto, viu, jurista da Rota do Franco Pulenta? Eu não me esqueço. 2 de agosto de 2012. Vergonhoso aquele fato. Lembra? A questão de ordem era de Márcio Thomas Bastos. E o senhor respondeu no improviso com um texto escrito de 80 páginas. Ou seja, mais uma ópera bufa. Mas a democracia brasileira vai se construir com a sociedade civil, não com esse Estado podre. Destaque final do ilustre advogado especializado em direito eleitoral, Dr. João Fernando Lopes de Carvalho. Obrigado, Joseval. Professor Vila, é difícil falar depois de você às vezes, viu? Ainda mais porque eu não posso dizer a você que compartilho de todas as suas opiniões. Eu sou um advogado que atua na Justiça Eleitoral há 30 anos. Se eu viesse aqui falar mal da Justiça Eleitoral ou dizer que a Justiça Eleitoral é tão ruim assim, eu estaria falando mal de mim mesmo e da minha atuação profissional. Tenho respeito pela Justiça Eleitoral, acho que, evidentemente, como qualquer instituição humana, ela é passível de críticas e deve ser criticada e deve ser melhorada, a legislação eleitoral deve ser melhorada, mas eu confesso a você, eu sou um homem de fé, eu creio na justiça eleitoral. Apesar de tudo, e concordo, realmente há uma certa solenidade, há sem dúvida nenhuma uma solenidade excessiva, um formalismo excessivo, uma série de práticas de atos que às vezes a gente mesmo participando deles fica achando que não tem tanta utilidade assim. Eu já fiz muitas sustentações orais perante a Justiça Eleitoral para verificar que todo o meu esforço não alcançou o ânimo dos juízes, mas também já fiz sustentações orais que alcançaram sim o ânimo dos juízes e que mudaram posições até de votos que estavam prontos e escritos e que foram revistos pelos juízes. Então, eu acredito, eu ainda sou um crédulo aqui. Vamos ter este julgamento será sim passível de críticas e sem dúvida nenhuma será criticado. O placar já era adivinhado, ontem já foi realmente definido, realmente passamos a conhecer que aquilo que já se supunha vai se tornar realidade, o placar de 4-3, e o julgamento vai ser feito com base em teses jurídicas, até onde a minha vista alcança, que são teses jurídicas que estão sendo usadas neste processo e que poderão e serão e têm sido usadas em todos os processos da Justiça Eleitoral, e para mim isto é o mais importante. Vamos caminhar, vamos resolver este julgamento, cassando ou não cassando. É importante que a Justiça Eleitoral julgue e apresente esse julgamento à sociedade brasileira. É importante que o Brasil continue, que puna os corruptos, não apenas no âmbito da Justiça Eleitoral, mas no âmbito do crime, no âmbito da improbidade, em todos os âmbitos de irregularidades que se comprovaram que foram praticados nos últimos anos. É preciso mudar, é preciso melhorar o Brasil, é preciso melhorar as práticas políticas e os políticos que atuam no Brasil. É preciso que o povo também comece a ter critérios melhores para a escolha, que a gente possa ter, quem sabe, tomara, melhores candidatos no futuro e melhores práticas. É tudo que eu espero.